rapaziada, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos falar de Botafogo? Vitória do Botafogo no Mundial, primeiro brasileiro vencendo, coisa boa, hein? Coisa boa. Só um negócio pra FIFA, assim, nada a ver com nada, tá? Mas porra, o jogo terminar 1 hora da manhã, vocês quebram minhas pernas, né? Puta que pariu, podia colocar pra mais cedo esses jogos, caralho. Porra, 1 da manhã é foda, agora é 1h30. Pô, o cara que tem que trabalhar amanhã às 8 é foda, cara, é puxado assim, mas eu quero produzir conteúdo em cima. Difícil, assim, jogo esse horário. Mas tudo bem, falar um pouco de futebol. Gostei do Botafogo, tá? O primeiro tempo. O segundo tempo eu achei muito ruim. Do Botafogo, mas vamos por parte. Botafogo, primeiro tempo bem, ele entra numa uma estratégia diferente. Ele entra. O Botafogo, o que, que ele é? Ele geralmente ele é um. Com bola, ele é um 3-1-5-1. Tem o Gregor diferenciado de bola, o Marlon mais à frente. Arthur e Savarino um pouco mais por dentro, atrás dando amplitude com o Igor Jesus. O que, que ele mudou? Ele botou outro centroavante. Ele colocou o Mastriani com o Igor Jesus lá na frente. Para ganhar segundas bolas, para ter mais fisicamente poder brigar com ter mais força para brigar. Tudo isso. Para tudo isso ele botou o Mastriani lá na frente. Eu gostei do primeiro tempo. Eu acho que o Botafogo no início ele começou meio perdido. O time do Seton Saunders é um time que fisicamente é muito imponente, tenta se impor fisicamente. Tem jogadores muito fortes, mantém um ritmo de jogo muito alto o tempo todo. Mas eu acho que o Botafogo, conforme o tempo foi passando, ele foi começando a controlar o jogo. E eu acho que o principal nome desse controle é Igor Jesus. Pra mim, o principal nome do Botafogo hoje. O jogo que ele facilita de jogo, pra não baixar, pra dominar de costas, dar o passe, achar um jogador. Nessas ele acha muito o jogo, ele facilita muito o jogo do Botafogo. E o Botafogo que realmente demorou pra se encontrar. Início, assim, muito bola longa, assim. O Botafogo forçando demais o jogo em bola longa, de tentar atrair o Seattle de jogar bola longa, não tava andando, depois começa a andar, o Botafogo começa a pôr a bola no chão, o Marlon começa a aparecer, que é muito importante. O Marlon trabalhando sempre, o Seattle tentava deixar 3-3 na saída, né? Fazer um 3-3 ali. Quando não chegou lá, o Marlon ficava aqui porque ele gerava dúvida, ele ficava atrás, tipo assim, são os três atacantes, ele ficava aqui, gerava dúvida nos atacantes que eles não conseguiam soltar os três nos zagueiros, então ia sobrar o Marlon livre. Então eles tinham que meio que balancear. E isso dificulta um pouco o salto. Ter esse cara ali dá uma dificultada legal no salto dos atacantes que eles geram dúvida no cara de trás, né? Porque se o Marlon consegue receber essa bola, ele gira domínio orientado e sai de frente. E aí gera um problemaço pro Seattle. Mas o Botafogo ele começa a ter esse controle do jogo. Começa a conseguir sair, jogar por baixo, muito bem pelos lados, atrás do Botafogo muito bem, principalmente o Vitinho no primeiro tempo. E o Botafogo vai começando a ter volume. E numa bola parada, o Botafogo faz 1-0 com o Jair. E aí eu acho que isso dá mais tranquilidade ainda, porque como a estreia, tu tá jogando até fora de casa, né? Porque o Seattle tá jogando em Seattle. Então, tipo, era a casa do Seattle Sounders, era o lugar que eles jogam já, acostumado com clima, com gramado, com tudo. Então era um jogo difícil, é um jogo de estreia, tu tá nervoso, é um jogo onde tu é o favorito, e o brasileiro, historicamente, nesses mundiais, ele vem se mostrando em dificuldades quando ele pega esses times onde ele é o favorito, onde ele tem que ter as ações. Ele vem se mostrando dificuldade, visto enormes vezes que a gente vem sendo eliminado para times da CONCACAF, da África, da Ásia, que a gente vem se colocando dificuldade. Esse jogo é um jogo de muita pressão. Né? E o Botafogo, quando faz 1-0, ele dá uma relaxada e consegue jogar ainda mais. Consegue melhorar seu jogo e faz 2-0 no excelente cruzamento do Vitinho. Pro Igor Jesus fazer o 2-0. Vamos pro intervalo. Um Botafogo tranquilo, um Botafogo bem. No segundo tempo, eu acho que o Paiva ele dá uma loqueada, assim. Ele dá uma loqueada, ele faz umas alterações que. Nenhuma delas eu acho que melhorou o Botafogo, nenhuma delas. Acho que a que piorou mais o Botafogo é quando ele coloca Arthur Cabral e Correia. E ele não tira o Igor Jesus. E o que isso gerou? O Botafogo, ele marca num 4-3, 4-1, 3-2, né? E geralmente ficava no primeiro tempo Mastriani e Igor numa primeira linha,
Aí uma segunda linha tinha o Marlon, tinha o Savarino e tinha quem que era o Arthur. E aí na de trás tu tinha o Gregory. E aí a linha de 4 defensores. No segundo tempo isso virou Correia, Arthur, Igor pelo lado esquerdo. E aqui que tá o problema. Com o Arthur do outro lado e o Marlon. Cara, o Igor ele já tava cansado pelo primeiro tempo que ele fez, porque ele fez o primeiro tempo onde ele se movia muito mais, né? O Mastriani ficava mais preso dentro da área, sendo mais essa referência. E o Igor se movia muito mais, baixava muito mais, tentava jogar muito mais. Então ele já tinha um desgaste a mais. E colocaram ele para ter que recompor. Assim, além dele estar cansado, é nem o cacuete do Igor. Assim, ele inteiro ter que recompor atrás de lateral já não é dele. Então, tipo assim, o Botafogo começou a sofrer pelo lado esquerdo defensivo. Porque o Alex Telles não tinha cobertura, às vezes subia o lateral e o ponta do Seattle, fazia 2 contra 1 em cima do Alex Telles e o Alex começou a sofrer. E o Igor não conseguia acompanhar. E isso começou a empurrar o Botafogo cada vez mais pra trás, cada vez mais pra trás. E aí chegou o momento que o Seattle acha o gol. Né? Uma cabeçada bem fraca que dizia, mata o John ali, um lance meio do acaso. Mas merecido o gol, esse gol é lance do acaso, mas o Seattle vinha criando já com boas defesas do John para fazer um gol. E, pô, tu olhava aquilo ali e tu não entendia que o Paiva tava esperando para mexer. Porque, pô, tava na cara que o Igor Jesus, tendo que cobrir o ponto lateral, com o pé lateral, não ia dar certo. Que ele já tinha desgaste, ele tinha tudo, e ele tendo que comprar lateral. Tu vê que ele não conseguia, ele não dava conta, ele não tinha nem cacuete de voltar rápido, ele tava se arrastando. Né? E eu acho que nem é culpa do Igor aqui, é culpa do Renato Paiva que não se ligou. Né? Isso começou a matar o Botafogo. E ele vai trocar isso com 80 e poucos minutos do jogo. Então, assim, pô, mal o Renato de não se ligar, né? Porque daqui a pouco ele poderia ter colocado, quem sabe? Pô, põe o Marçal, tira o Igor, Cuiabano pra frente, como ele fez várias vezes, e tu vai ter esses laterais, 2 laterais novos, e um Cuiabano que, pô, faz esse bate e volta durante meia hora muito bem, tranquilamente. Tu vai ter um cara de força pra chegar na frente, e tu vai ter outro lateral ali, que ele poderia ter feito essa troca. No final ele colocou o Santi Rodrigues, que também não é um cara que recompõe pra caralho, mas é um cara com um fôlego que vai fazer isso pelo menos de uma forma um pouquinho melhor do que vinha sendo feita, né? Dá uma produção melhor. Eu teria colocado, por exemplo, o Marçal, tirava o Igor e colocava o Cuiabano pra frente, pra tu ter esse cara que faz vai e vem. O Cuiabano vinha muito bem fazendo isso, tá? Não seria nenhuma invenção, porque já era algo sendo usado pelo Renato. Então não é nada de tô loqueando aqui, tô inventando a roda, é algo já feito, né? Então acho que era isso. E mesmo depois da troca, o Botafogo sofre ainda, cara. E no último lance do jogo, o Botafogo não tomou empate, porque o mundo girou a favor do Botafogo hoje. Assim, porque o Botafogo sofreu muito, assim, e teve bolas pra, tipo assim, tomar um empate hoje e sair com o resultado horroroso. E o empate no jogo de hoje seria, assim, fim de mundo pro Botafogo. Fim de mundo. Derrota, então, nem se fala. Mas empate seria fim de mundo pro Botafogo. Ter que buscar uma vitória contra um dos europeus é pedir pra ser eliminado, assim, não vai buscar. Muito difícil. Então tinha que ganhar hoje. E o Botafogo sofreu muito. Segundo tempo, o Botafogo entregou muito na mão do Seattle. Que eu acho que não fez gol hoje porque não tem qualidade, assim. O melhorzinho dele é ele de La Vega, que entrou no segundo tempo argentino. Mas, falando com a vitória, o que salva o Botafogo, tá? Eu acho que o resultado do jogo do PSG foi bom pro Botafogo. Por quê? O Botafogo, o cálculo dele era: eu preciso que um dos 2 europeus, o Atlético ou o PSG, sobre, atropele todo mundo, e eu vou ter que brigar com o outro. O PSG atropelou já o Atlético na primeira rodada. Ninguém esperava, mas atropelou. 4-0. E isso deu uma aliviada. Porque o Botafogo ganhou, ele tá com 1 de saldo. O Atlético ele tá com -4. Só que agora inverteu, né? Quem pega o PSG é o Botafogo, quem pega o Seattle é o Atlético. O cálculo pro Botafogo é o seguinte: o Atlético tem que ganhar de no máximo 2-0, 3, pra ficar ali com saldo -1. E o Botafogo, cara, tem que tomar a menor porrada possível. Assim, eu acho que empate é sonhar muito alto, tá?
O Vitória, eu acho que só muito alto. Acho que teria que ser, tipo, opa. Eu acho que tem que ser uma noite muito aquém do Paris Saint-Germain pra acreditar que o Botafogo possa conquistar algo diferente da derrota. Tem uma noite muito aquém, que esse Paris Saint-Germain não me parece que vai ter nessa noite, quinta-feira. E pra chegar na última rodada, cara, daqui a pouco tendo o saldo menos zero e o Atlético saldo menos um, ele pode jogar pelo empate. Tá? Eu acho que o cálculo do Botafogo é esse. Ir pro jogo contra o Paris para não tomar porrada. Tipo assim, tomar 3, 4-0. E se tomar, torcer pro Atlético ganhar no aperto ali do Seattle, ganhar de 1-0 só. Que aí ele vai com saldo 2 e o PSG e o Atlético vai com saldo 0. Algo assim, tá? E ver o que ele consegue arrumar noite valendo contra o Atlético. Eu acho que existiu uma luz a partir de agora, só que ainda assim, as probabilidades do Botafogo são muito baixas. Que daí, né, da dele, ele entrou num grupo extremamente rascado. Mas, vamos estar aqui torcendo, né? Vamos torcer pro Botafogo chegar na próxima fase. Até pra gente poder ter mais brasileiros indo pra frente. Beleza? Deixa o like aí, te inscreve. Tamo junto. É nóis.